Fala galera do Papo Café e Foto, tudo beleza com vocês? Então, Robson Souza novamente aqui e hoje eu tô com um cara aí que dispensa apresentações, mas ainda assim eu vou pedir para ele se apresentar para vocês. Eu tinha comentado com vocês que eu ia trazer aí no canal algumas pessoas que eu curto na fotografia, estão muito envolvidas no meio aí, e o primeiro é esse cara aí que conhecido também pelos seus posts hilários no Facebook. Então, Rafa, manda bala aí, se apresenta pra nós. Eu não sei se eu fico feliz ou triste com esse comentário dos posts. Que quando a gente fala de fotografia, eu acho que a última coisa que as pessoas me conhecem como fotógrafo. A primeira vez foi por causa de umas camisetas que eu fiz, depois pelo Papo de Fotógrafo, que é o podcast, e algumas pessoas me seguem ou falam que me seguem somente pelos posts engraçados ou polêmicos, não sei, cada um enxerga de uma maneira. Aí eu não sei se eu fico triste ou feliz porque as pessoas seguem eu por vários motivos, ou se porque não me seguem por causa da fotografia, né? Querendo ou não, eu também fotografo. Mas enfim, é só como é que eu posso dizer? Um modo das pessoas. Eu acho que a fotografia, de uma certa forma, é uma ferramenta, né? E a gente tem que estar envolvido com as pessoas e não importa como, a gente acaba seguindo uma outra. Então é bem legal eu ver que pessoas mesmo que não estão relacionadas à fotografia acabam seguindo e curtindo e se divertindo com alguns posts aleatórios que eu faço. Com certeza. Eu também, o pessoal aqui me conhece como treteiro, né? Pra eles eu sou o cara da treta do Facebook. Então é uma mescla aí, né? Gera audiência, não tem problema. Audiência. Beleza, então se apresenta pra gente aí, fala um pouco sobre você. Bom, eu sou pai da Helena, né? Acho que agora essa é a minha primeira profissão. Ela completou 6 meses essa semana, então são 6 meses de uma vida totalmente diferente. Sou formado em publicidade e propaganda e também em design, apesar de não exercer a função já há algum tempo. E depois que eu casei, eu tava meio de saco cheio da área de criação, de publicidade. Depois que eu casei, eu recebi o convite do estúdio que fotografou meu casamento para poder ajudar eles com site, com diagramação de álbuns, mais a parte de design mesmo. E aí um dia, de repente, assim, ele precisava de alguém para ajudar ele num casamento. As pessoas que normalmente acompanhavam o fotógrafo não estavam disponíveis. Ele largou a câmera na minha mão e falou: aperta esse botão, né, que era o disparador. Aí eu falei assim, como assim? Ele falou, é isso aqui, ó. O ISO é isso, a velocidade é isso e a obturaria... É isso aqui. Se você quiser, você só aperta o botão, tá tudo no automático. Mas eu acho que nesse dia foi super importante, porque mesmo não conhecendo o equipamento, e a gente depois pode até falar mais sobre isso, o resultado foi bem legal, né? Por que eu digo que o resultado foi bem legal? Porque eu, como sempre trabalhei com publicidade, design, eu tinha uma noção de enquadramento, uma noção de luz, por ter isso já na cabeça, né? Ter que trabalhar com isso de uma outra forma, usando as fotografias e não fazendo. Mas o resultado foi bem legal. E aí quando a gente discute, tem que saber todo o equipamento, tem que conhecer a técnica, são coisas relativas, de pessoa para pessoa. E aí o resultado foi tão legal que ele começou a passar, na vez de chamar pessoas de fora do estúdio para ajudar ele no casamento, ele começou a me levar para o casamento, né? Ou seja, além de ter um funcionário que ia ajudar ele no design do álbum, no site, ele tinha uma pessoa que podia fotografar, e é claro, para mim era uma boa, porque entrava um dinheirinho a mais, porque o casamento no final de semana eu recebia como freelancer. Comecei a me interessar, aí quando eu entrei nesse mundinho da fotografia, eu descobri que ia ter um workshop em Campinas, e aí eu fiz um workshop de retrato, que não tinha nada a ver com fotografia de casamento. E o mais interessante foi que dos alunos desse workshop de retrato, e o fotógrafo normalmente costuma fotografar, esse workshop que a gente fez, é do Jorge Bispo, quem quiser acompanhar o trabalho dele, é muito legal, ele fotografa para Playboy. E aí o que mais interessante, de todos os alunos, 100%, na verdade um só era retratista de verdade, que o trabalho dele era fazer retrato. Todos os outros eram de casamento.
Na época, né? Porque alguns hoje já não fotografam mais. E aí que eu achei muito legal, porque eu que tinha apenas 6 meses de fotografia, lógico, tinham nomes bem conhecidos da galera lá no dia desse workshop, que eu fiquei até meio constrangido por ter só 6 meses. Eu percebi que existia um mundo de possibilidades. E aí comecei a me envolver realmente com a fotografia, até começar a trabalhar em outro estúdio. E de quinto fotógrafo no outro estúdio, porque já tinham 4 pessoas fotografando, eu praticamente me tornei o segundo, porque eles eram 2 equipes, então eu era o segundo fotógrafo de qualquer uma das 2 equipes. Então isso pra mim foi bem legal, e mais ou menos foi essa a minha história. A gente depois pode desenvolver um pouquinho na conversa e eu contar algumas histórias dessas experiências. Bacana. Tu é de Campinas, né? Isso, Campinas. Eu não posso fugir muito desse assunto. É uma coisa que o pessoal me pergunta bastante, inclusive. A gente sabe que, de certa forma, o mercado da fotografia está sendo visto como um atrativo, digamos assim. Pelo menos na região que eu moro, a gente vê bastante pessoas de outras áreas migrando para a fotografia, e algumas por achar que é um mundo fácil e que é só chegar lá e realmente apertar um botão. Como você falou, também é bem relativo. Mas eu queria que tu falasse um pouco como que é o mercado na tua região. Até porque a maioria dos meus assinantes são da minha região aqui e não tem um pouco da noção de como funciona o mercado no resto do Brasil. Assim, então, pode falar. Não, pode terminar, pode concluir. Sim, fala um pouco como que é o mercado aí, como que você enxerga o mercado na tua região e como que você vê o andamento, o momento da fotografia agora. Bom, são 2 pontos. Eu acho que Campinas é uma cidade grande, né? Querendo ou não, ela tem 1,5 milhão de habitantes. É lógico, não é nada comparado a São Paulo, que tem 25 milhões. Mas comparado com o resto do Brasil, é uma cidade muito grande. A região aqui em volta é muito rica, né? Principalmente por causa das indústrias e do polo tecnológico. E ele não é tão diferente como os outros lugares, né? A gente tem muita gente na fotografia, muitos bons profissionais. Eu tenho amigos aqui que às vezes até raiva você brigar e falar, pô, cara, olha a foto que o cara fez, né? Mas a gente não briga, na verdade a gente se ajuda, normalmente a gente divide a agenda, quando um não tem trabalho, vai trabalhar como segundo fotógrafo pro outro e etc. Mas isso acho que é normal para todo mundo. A gente está vivendo uma era ou uma geração que está procurando trabalhar com o que gosta. Quando a pessoa às vezes reclama de falar, pô, mas o cara tá largando emprego para virar fotógrafo, achando que a vida é fácil, eu faço uma pergunta ao contrário. Hoje, se você deixasse de ser fotógrafo, o que você iria fazer? E normalmente a resposta do cara é algo que ele gosta de fazer. Ah, vou, sei lá, virar chefe de cozinha, vou virar motociclista, vou virar, sei lá, N fatores. É óbvio que quando a gente está tomando a decisão de sair do emprego, né, de sair do trabalho que a gente vai optar por algo que gosta. E a fotografia, querendo ou não, hoje ela é tão vista no dia a dia, né, nos compartilhamentos nas redes sociais. A fotografia, depois que criou o celular, que veio, né, e a qualidade do celular tem aumentado, ela se tornou um hobby para 90% das pessoas, independente se elas têm a projeção de ser fotógrafos ou não. Então, quando a pessoa decide sair do trabalho dela, a opção que ela tem é fazer o que ela gosta. Ela não está saindo do trabalho dela para ir... A maioria das pessoas hoje saem do trabalho por desmotivação, não é nem por dinheiro em si. Então, quando você sai do trabalho por desmotivação, né, por uma coisa que está te incomodando, a sua primeira opção é ir fazer o que você gosta. Se vai dar certo ou não, você não sabe, mas é uma coisa que te satisfaça. E aí é lógico que nesse contexto todo que a gente está falando, com o crescimento da fotografia através dos celulares, da facilidade em comprar câmeras, é óbvio que a pessoa vai optar pela fotografia, porque é algo que ela gosta. Agora, se ela vai se tornar profissional ou não, só ela vai saber. Se ela vai ser o seu concorrente, só Deus sabe, porque existem N áreas da fotografia para se atender, N nichos de cliente para se atender, N regiões. Aqui em Campinas, por exemplo, tem bairros que eu nem conheço.
né, de tão afastados que são e não chegaria lá nunca e provavelmente um cliente desse bairro não me contrataria. Então, tem todos esses fatores que vão definir se você tem ou não um problema com esse crescimento das pessoas querendo se tornar fotógrafos. Eu vou dar um exemplo bem simples. Há uns 2 anos atrás eu vi um cálculo, não sei quem fez a pesquisa, como é que foi, que em Campinas tem 1.100 casamentos por mês. Faz as contas. Se eu só consigo fazer, sei lá, 3 por final de semana, eu faço 12 num mês. Então, quantas pessoas precisam fotografar casamento para dar 1.100? Então, são números que quando a gente põe no papel e começa a pensar, a gente vê que não é tão complicado assim. É que as pessoas procuram desculpas, né, muletas, para não se culpar. Tipo, a culpa não é dele, fotógrafo que não sabe se vender ou não sabe se colocar no mercado. A culpa é dos clientes que não contratam ele. Então eu acho que esse mimimi que tem de muita gente entrando no mercado ou comprou uma câmera fotógrafo. Eu não comprei uma câmera e virei fotógrafo, e aí? Eu usava do estúdio. Eu tenho há pouco tempo as minhas, assim, que eu consegui juntar dinheiro e comprar. Eu acho que é tudo uma coisa que a gente precisa parar de colocar a culpa nas outras coisas para que as coisas aconteçam. Nem sei se eu estou no contexto da pergunta, Não, mas... tá sim. Inclusive, muita gente me pergunta nesse sentido. E a gente sabe que é algo muito relativo, né? Como você falou, eu por exemplo, sou formado em Direito. Eu sou formado em Direito, não tenho a ordem dos advogados ainda. Mas eu deixei de fazer uma coisa que eu gosto também e tô totalmente na fotografia. Sim, porque eu já gostava antes de gostar de Direito. Entende? Então eu acho que é muito relativo e, de certa forma, eu acho que a maioria dos fotógrafos que reclamam por esse problema tem medo da concorrência como se a concorrência fosse algo ruim. Então eu acho que fica... Não, é ótimo. Claro, todo mundo ganha com a concorrência. Você acaba saindo um pouco da tua zona de conforto para tentar superar a tua concorrência. O cliente ganha porque todo mundo vai querer melhorar para atender o cliente e ganhar esse cliente. Então é meio relativo também, né? Eu acho assim, é lógico que o discurso de que você ganha com a concorrência, você sai da zona de conforto, tudo depende da pessoa. Né? A pessoa precisa se sentir incomodada. E esse discurso acaba sendo usado por muitas pessoas. Eu acho que existe um outro ponto de vista quando se tem concorrente. Você consegue criar um parâmetro para você mesmo. Quando você tem um concorrente, você consegue enxergar, será que é isso que eu quero fazer ou não? Será que eu estou cobrando bem ou não? Será que... Porque mesmo que você consiga se definir a partir do seu cliente, tem o seguinte fator. Nem todo cliente é igual. Né? Então você consegue se direcionar. Não é nem zona de conforto, porque eu acho que quando você tem um discurso de automotivação, quando você... Por exemplo, uma pessoa autodidata. Né? É a mesma coisa. Independente se tem concorrente ou não, você vai atrás e vai fazer o negócio acontecer. E tem algumas pessoas que não. Tudo depende do ponto de vista. Eu acho que a concorrência serve muito mais para você ter um parâmetro para você se colocar, né, no mercado ou para você se colocar como um profissional. E é óbvio que de uma certa forma para o cliente é favorável na questão de preço. Ele vai sempre usar isso como um recurso, independente se ele valoriza ou não sua fotografia. A gente está num mundo que nós, quando encontramos um encanador, um eletricista, um pedreiro, a gente também negocia. Não, nem o mais barato. O melhor custo-benefício. Você vai, e no pior das, assim, mesmo que você contrate o mais caro, uma hora você vai virar para ele e falar assim, mas tem como fazer por tanto? Uhum. Ou tem como dar um descontinho? Tem como fazer isso a mais e me cobrar o que você está... Então, é uma outra coisa que a gente precisa também tirar um pouquinho esse rancor do coração e de ficar reclamando que o cliente fica pedindo desconto ou não valoriza. Eu acho que a gente faz isso também. Na câmera, você compra uma câmera, você paga os 12 mil reais que está na loja. Né? Sempre vai procurar numa loja que... A gente não, por exemplo, na câmera, uma D750 lá vai ser a mesma lá.
em lojas diferentes. Exato. O que vai mudar é o preço e daí por diante, né? Então você vai ter que batalhar um pouquinho por isso e se organizar. E a concorrência ajuda você a criar esses parâmetros. Eu tenho uma colinha aqui, deixa eu... Algumas pessoas me mandaram no inbox umas perguntas, vamos lá. Tá, então a gente já falou sobre o mercado. Então eu queria que tu falasse um pouco do teu trabalho. Sim, a gente sabe que tu tem o podcast, né, que é o Papo de Fotógrafo, assim, que leva muita informação. Eu sempre acompanho as entrevistas, eu acho muito bacana. Teve um cara esses dias ali, não me lembro muito bem quando foi a data, mas é um cara que eu admiro bastante, que é o Rafael Benevides. E eu acho que é interessante esse trabalho que tu faz para levar um pouco mais de conhecimento pro pessoal e tal, que também é o intuito do canal, né? De estar difundindo um pouco desse mundo aí. Então fala um pouco sobre esse trabalho e vamos lá. Bom, foi como eu falei, né? As pessoas lembram de mim como camiseteiro, podcaster, mas não como fotógrafo. Falando um pouquinho do podcast em si. O podcast, na verdade, nasceu de uma... justamente dessa necessidade de compartilhar, né? Desde o começo, assim, desde que eu me lembre, em toda a minha carreira na escola, sempre eu fui envolvido com coisas que pudessem envolver mais pessoas. É como eu disse, acho que a fotografia para mim é uma ferramenta, ela não é um objetivo. E é uma ferramenta, pois ela me possibilita me relacionar com as pessoas, sejam elas outros fotógrafos, fornecedores, clientes, enfim, ela me dá a possibilidade de estar no meio das pessoas, e isso foi uma coisa que eu sempre gostei de fazer. E aí, quando eu fui num Wedding Brasil, eu acompanhava muita gente na fotografia pelo Twitter. E o Twitter tem uma fotinha assim, né, pequenininha. Aí quando chegou no Wedding eu não reconheci ninguém. Porque, não dava não dava tempo de eu ver a pessoa e lembrar do ícone do Twitter lá e acompanhar. E eu voltei muito frustrado por causa disso. De não ter ido no Wedding, adorei as palestras, foi minha primeira vez no Wedding Brasil, mas de não ter conhecido as pessoas. E aí eu fiquei meio bravo, assim, falei, eu vou fazer uma camiseta pra eu reconhecer a pessoa, porque daí eu vejo a camiseta de longe, pelo menos eu sei que eu conheço ela e eu me apresento a hora que eu encontrar. E a galera do Twitter gostou muito dessa ideia. E eu, sim, querendo, só pra dar um exemplo e fazer um comentário, foram vendidas 400 camisetas. E aí, nesse wedding, que foi o meu primeiro wedding em 2011, eu acho. 2011. E hoje, eu sabendo disso, conhecendo as pessoas e sabendo quem são, aí eu fui olhar a lista de quem comprou essas camisetas. E aí, em 2011, quem comprou... algumas pessoas compraram essa camiseta. Sandra Andrade, Rafael Benevides, Robson Kunz. E assim, hoje que são pessoas que são meus amigos e são algumas das minhas referências na fotografia de casamento, e eu fiquei super feliz com isso. Aí tinha uma menina, a Ana, que apresenta o podcast comigo, que quando ela comprava a camiseta, a família inteira dela queria. Então ela não comprava uma, ela comprava 10 camisetas, porque era pra avó, pra mãe, pra prima, pro primo, pra tia, porque o pessoal gostava e acabava comprando. E até que estreitou um pouco esse relacionamento, e um dia eu falei, poxa, a gente podia fazer um evento em que não fosse um congresso de fotografia, a gente não fosse passasse o dia inteiro aprendendo a fotografia. A gente fosse, sei lá, pra praia, todo mundo, toda essa galera, e à noite, assim, num luau, sei lá, esquentando a salsicha na fogueira lá, a gente falasse de fotografia. Aí todo mundo, nossa, que da hora, vamos fazer. A gente falou, tá bom, que mês que a gente faz? Aí um começou, faz em janeiro que eu tô de férias. Aí o outro, faz em fevereiro, faz em março. Aí a gente olhou e falou, gente, não dá pra reunir todo mês, porque cada um tem férias no mês. Aí ele falou, vamos fazer isso via Skype, vamos ver o que rola. Aí a gente começou a planejar, e aí a Ana falou, poxa, eu escuto muito podcast, né, de outras coisas. Que tal a gente fazer essa conversa via Skype e gravar? E disponibilizar para a pessoa. E aí começou a ideia. Ou seja, eu juntei um pouquinho dessa vontade que eu tinha de trazer as pessoas por perto,
né? E a gente usou uma tecnologia, algo que estava disponível na internet para a gente poder fazer. O Skype é uma dessas ferramentas, né? E aí rolou, a gente publicou a primeira vez, deu 300 pessoas, a segunda deu 600, aí a gente viu que já não era só nossos parentes ouvindo, né? Meu pai, minha mãe, etc. Eu mesmo, porque eu punha pra ouvir pra contar número. E aí chegou até que um dia teve um episódio que deu 2.000 assim, visualizações. Só pra explicar, antes não era um podcast como é hoje, que a gente disponibiliza, tinha site. A gente punha numa web rádio. Então toda segunda-feira tinha lá tal horário, ele subia o arquivo pra galera escutar como se fosse ao vivo. E aí um dia, olhando assim, ele falou, Rafa, tem 2.000 pessoas online ouvindo. Eu falei assim, não é possível. Ele falou, não, tô falando sério, tem 2.000 pessoas online ouvindo. Assim, ó, agora, nesse momento. Eu falei, caraca, velho. Eu falei, e agora? Ele falou, agora, meu, parte pra cima, vai, faz um site de vocês e começa a disponibilizar isso. E aí cresceu de uma maneira que a gente não esperava, tanto que hoje acho que posso dizer que eu divido 50-50, né? 50% do meu tempo é dedicado ao podcast, pra gente ir atrás de conteúdo, manter as redes sociais, acompanhar eventos, e a outra metade é trabalhar com a fotografia. Então agora fala um pouco para nós do teu trabalho em si. Tu trabalha com casamento, com família, qual que é o teu... É uma pergunta meio redundante, eu sei, que às vezes a gente fotografa tudo, mas o que é que tu gosta? O que é o teu feeling, assim? O que é que te deixa com mais tesão de fotografar? Na verdade eu não fotografo tudo ainda, ou pelo menos não preciso. Uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu já me defini, sou fotógrafo de pessoas. Não rola esse negócio de gastronomia, porque eu como prato, fotografia publicitária. Se eu sair da publicidade, eu não quero fazer fotografia publicitária, não gosto. É muito recurso, é flash, essas coisas que para mim não rola. Mas eu fotografo pessoas. Coincidentemente, como eu entrei no mercado de casamento, eu tenho uma afinidade muito grande com essa área. Primeiro porque não demanda de mim, apesar de gostar de me envolver com as pessoas, não demanda de mim ficar pedindo as coisas para as pessoas, né? É meio que documentarista, assim, você não se envolve durante o acontecimento. Então isso para mim é uma coisa muito favorável, mesmo porque apesar de tudo, apesar de não parecer, eu sou tímido. Então eu não gosto muito de me envolver, assim, ficar dando pitaco nas coisas. Então, eu acho que fotografia de casamento e eventos sociais, 15 anos, aniversário infantil, se encaixam muito bem nesse meu jeito de ser. Mas, por coincidência, acabei focando muito mais no casamento, porque é a área que eu entrei e fiquei. Né? 15 anos rola de vez em quando, aniversário infantil eu ainda não investi numa propaganda ou um marketing sobre isso. Talvez seja uma coisa que agora com o nascimento da minha filha, talvez me motive um pouco mais. Eu tenho 2 sobrinhas, eu fotografo um pouco os aniversários delas, mas só agora que elas estão com 4 anos que estão indo pro buffet fazer, então pra mim, eu crio o portfólio agora. Mas talvez mais pra frente eu invista um pouquinho nessa área. Mas são mais pessoas de fotografia de casamento. E como eu trabalhei em estúdios para outras pessoas durante 6 anos, quando eu decidi tomar carreira solo, como realmente pôr a minha marca em cima, aconteceu uma coisa muito engraçada. Por eu ter fotografado como segundo fotógrafo há muito tempo, muita gente, quando eu saí do outro estúdio, me mandava uma mensagem perguntando se eu poderia acompanhá-los no evento, fazer um casamento com eles, já que eles estavam precisando de um segundo fotógrafo. E aí meio que eu virei tipo, um segundo fotógrafo substituto, assim. Então eu acabei passando 1 ano e meio praticamente em carreira solo, mas fotografando para outras pessoas aleatoriamente, né? Tem alguns amigos que sempre me chamam, fotografia em São Paulo, já fui para Brasília fazer um casamento com o Sandro Andrade, então vou para Governador Valadares depois do Ed em Brasil para também fazer um casamento lá. Então minha carreira hoje, na verdade, é mais como segundo fotógrafo do que como primeiro. E aí esse ano, com algum planejamento,
eu fiz a minha marca, né? Eu sou publicitário e design, então eu tenho um toque com algumas coisas. Eu não começo enquanto outras não estão prontas. Então, para eu realmente assumir que eu estava numa carreira solo e fotografar com o meu nome, apesar de ter feito outros casamentos já sozinho, com contratos meus, eu decidi fazer primeiro a minha marca, fazer uma proposta que se adeque ao meu estilo, ao tipo de fotografia que eu faço, para agora sim começar a investir em divulgar o meu nome, a minha marca aqui na região de Campinas. Mas saio fotografando com todo mundo que me convida quando tô com a agenda livre. Legal. Eu vi, teve uma participação de um curso teu no Fotos TV, que foi, Exato. inclusive, falando sobre como ser o segundo fotógrafo. Exato. Então, e eu percebi que tem muita gente hoje que tá partindo muito para esse lado. Não sei, assim, eu sei que não é esse o motivo, mas eu não consegui imaginar outro. Assim, às vezes eu conheço algumas pessoas que me falaram assim: olha, eu não tenho experiência o suficiente e não tenho coragem o suficiente para assumir um casamento sozinho. Então, eu Ótimo. assumo como segundo fotógrafo para ganhar experiência e para me projetar. Então, Exato. eu acho que seria Tem total apoio. Pode falar. Tem total apoio uma pessoa que faz dessa forma. Exatamente, né? Eu acho que o mercado precisava mais disso. Das pessoas tentarem um pouco se construir, construir um conhecimento e daí se lançar. Então acho que o segundo fotógrafo tem muito disso e que, de certa forma, tem muita gente entrando no mercado dessa forma. E eu acho, particularmente, eu acho que é legal. O que é que tu me diz? Não, é isso. Eu acho que assim, quando o médico está estudando, quando o estudante de medicina está na faculdade, antes de ir para o hospital ele faz residência. E a residência nada mais é que ser um segundo médico. É engraçado, a gente discute tanto, vou comprar um bisturi e virar médico, então, quando se discute comprar uma câmera e virar fotógrafo, não. O residente é isso, né? Ele acompanha o médico justamente para ele começar a ganhar experiência. Ou seja, se a gente aprende de infância, a gente nasce assim, como é que eu posso dizer? Não é instinto. A gente aprende as coisas copiando as outras. Então você aprende a andar, a falar, copiando seus pais, né? Quem está à sua volta. Você aprende a ler, escrever, copiando o professor que está escrevendo na lousa ou o que ele está falando para você, que é aquela letra. Por que não aprender a fotografia copiando uma pessoa? Entendam que cópia não é que você, hora que já sabe fazer, ir lá e fazer uma foto igual. Vou explicar. Quando eu saí do primeiro estúdio e fui para o segundo, praticamente no primeiro ano minhas fotos eram muito, mas muito, 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 muito iguais ao do Guilherme Righetti, que era o dono do estúdio. Eram tão iguais que na hora da edição e tratamento ele não sabia qual era a minha e qual era a dele. A gente tinha que ir lá quando a foto era legal, porque aí quando a foto era boa, os dois falavam, não, essa é minha. Aí ele tinha que ir lá no número serial da câmera para ver de quem que era. Rafael, mas você passou a vida inteira copiando ele? Não. Porque eu entendi como é. Exato, eu copiei ele até o momento que eu entendi. Aprendi a técnica, aprendi o que ele estava fazendo e encontrei o meu jeito de fotografar. A partir do momento que eu tinha liberdade, porque é uma coisa assim, quando você entra ou trabalha para alguém pela primeira ou pela segunda vez, você fica um pouco receoso para ver se vai entregar o que ele precisa, como ele precisa, né? Eu, por exemplo, apesar de já ter feito casamento para um monte de gente, a primeira coisa que eu faço é a hora que eu chego na igreja e falo, o que você quer que eu faça? Entrada de padrinhos, faz o padrãozinho. É isso que eu vou ter que fazer porque eu preciso me adaptar ao trabalho dele. Exato. Ele é meu cliente, na verdade. O primeiro fotógrafo é o meu cliente. E aí, quando eu entendi como é a luz dele, como ele trabalha, a hora que ele me deu uma lente diferente, que, por exemplo, só para ilustrar o que a gente está falando. Ele fotografava muito fechado. Ele usava muito 85, muito 70-200. A partir do momento que ele me deu uma 24mm para trabalhar e uma 50mm,
Eu não tinha como fazer. Ou eu grudava no casal com a 24, e aí o cinegrafista ia me dar uma tripesada na cabeça, ou eu tinha que me adaptar. Ou seja, eu tinha que começar a fazer fotos com a mesma luz e composição que eu fazia antes, porém com um ângulo de abertura maior, né? Com um espaço maior de visualização assim, da imagem. E aí eu comecei a adaptar o meu estilo de fotografia, ou seja, eu entendi como ele precisava e comecei a adaptar o jeito que eu fotografava para o trabalho dele. E aí hoje, se você analisar muito bem, assim, se a gente sentar e fizer uma curadoria, vai ver que o meu trabalho é totalmente diferente do dele. Mas que quando a gente colocava junto, as pessoas entendiam que tudo aquilo era um casamento. E isso é uma dica muito importante para quem está se colocando como segundo fotógrafo. A sua fotografia tem que ser adaptável. Você tem que impor seu estilo? Sim. Mas você tem que impor seu estilo até o limite de que atenda a outra pessoa. E eu acho que isso para mim é uma... Talvez seja natural, mas é uma característica muito importante. Porque de todas as pessoas que eu trabalhei hoje, e são pelo menos umas 15 diferentes, assim, fico super feliz com esse número. A minha fotografia conseguiu se encaixar para cada um. Né? Tem o Rafa Karelinski, Sandro, de alguma forma ela complementa, e para mim isso é muito importante, principalmente quem trabalha como segundo fotógrafo. E é um aprendizado, porque apesar de eu ter que me adaptar ao primeiro fotógrafo, eu começo a enxergar em como ele faz as coisas durante o casamento. Um exemplo bem simples, mas que pode ajudar. Eu sempre fiquei bravo com o Sandro, porque ele publicava algumas fotos e eu falava, meu, como é que ele faz essa foto? Né? Do tipo, pô, o cara só publica foto boa. Só publica. E aí, na hora que terminou o casamento, ele descarregou 18 mil fotos. Aí eu falei assim, ele só publica foto boa porque ele fotografa muito. Né? Então, a proporção de conseguir tirar fotos boas, para ele, nesse caso, trabalhar em cima até sair a foto que ele quer. Isso é um jeito do Sandro de trabalhar. Em compensação, o Rafael Karelinski é o contrário. Apesar de ele fotografar muito, ele decide o momento que ele quer fotografar e clica muitas vezes aquele momento. Que é um pouquinho diferente do Sandro. Isso é legal, porque aí você começa a entender, poxa, isso aqui é legal desse cara, isso aqui é legal desse cara, e vai juntando tudo buscando, vai juntando um monstrinho. Você forma um monstrinho. Como diz o Rafael, né? Ele criou que cada no Brasil. Porque aí também, quando acontece isso, já logo no próximo casamento você quer fazer igual. E aí você também não acaba mantendo o seu estilo. Isso é um lado que precisa procurar equilibrar. Apesar de você conseguir adquirir isso, você precisa ir encaixando aos poucos no seu trabalho. Precisa ser uma transformação. E não num sábado fazer o casamento pro Sandro e usar 500 flashes e depois fazer para um outro cara que nem LED usa. Você precisa começar a equilibrar e ver o que serve e o que não serve. Mas isso ser um segundo fotógrafo é importante justamente para você ter noção do que você quer e do que você não quer no seu trabalho. Bacana. Assim, uma pergunta que eu recebo todos os dias também do pessoal que me segue a fanpage e tal. Eu sou um cara que, quando eu comecei na fotografia, claro que eu sempre busquei muito técnica, muito aprender como é que faz, fazer da maneira direito, mas eu sou um cara muito sentimento. Às vezes eu prefiro perder um pouco no corte e conseguir captar aquele momento que pra mim é bacana. Assim, você, o que é que... Eu não posso fazer uma pergunta do que... É tipo Canon e Nikon, né? Mas você prefere Canon e Nikon. Não é a mesma coisa, mas o que é você, assim? Você é mais técnica ou mais sentimento? É uma junção dos dois e cria um monstrinho? Não. Como eu disse, acho que minha principal característica, ou principal característica da minha personalidade, é me envolver com as pessoas. Então é óbvio que, baseado nisso, minha questão com a fotografia é o momento. Mesmo porque técnica... E aí, isso, olha que interessante. Muitas vezes vai rolar mimimi, rolar treta. Vamos falar, olha o que o Rafael falou lá. Treta. Eu gosto de uma treta. Eu não sou uma pessoa técnica. Na verdade, eu apanho muito
tecnicamente, assim. Vão fazer 7 anos que eu fotografo. Posso dizer quase que com certeza que em 6 anos a minha câmera entra com 2.2, 3.200 e 160 de velocidade. Foi o que eu, assim, foi a configuração da câmera que eu encontrei. Que eu falo, pô, essa aqui funciona sempre, quase sempre. Então, o que mudou em 6 anos? Meu olhar, principalmente. E não digo olhar só na maneira de fotografar. É de enxergar as fotografias que eu faço de uma forma diferente. Tava um pouquinho borrado. Vamos fazer o Rafael criancinha, 6 anos atrás, deletava. Hoje, pensa se vale a pena deletar. Então, eu acho que muda muito isso. Às vezes eu tenho uma foto boa que eu deletaria porque eu não pensaria que eu poderia cropar, fazer um recorte diferente na hora do tratamento, da edição. E hoje eu faço, então, poxa, essa foto não tá tão boa. Deixa eu cortar aqui pra ver se pegar só esse detalhe do noivo chegando perto da noiva. Pô, ficou legal. Cropa. Então acho que essas experiências com o Guilherme Righetti e com os outros fotógrafos trouxe uma apuração do olhar, não só no momento do clique, mas também no depois. E isso vale muito mais do que técnica. Não entendam que peguei a câmera, eu posso ir fotografar sem saber nada. Não, você precisa saber que se estiver escuro, você precisa diminuir a velocidade, abrir mais, principalmente se a lente clara, aumentar o ISO. Você precisa entender como e quando usar isso. Por que usar. Mas não se prenda totalmente a isso, porque principalmente, para ser bem claro, assim, para não entender. Se você for um fotógrafo publicitário de estilo, você tem que se prender à técnica. Você precisa saber como entra a luz, como funciona a luz, que tipo de elemento você vai ter que pôr ali para dar aquele resultado. Agora, quando você é fotógrafo de pessoas, aprenda a mexer na câmera, entenda como ela funciona, aprenda técnicas que te ajudem na fotografia, flash off, dupla exposição, enfim, essas técnicas que a gente tem disponível, mas se importem muito mais com quem está sendo fotografado. E aí tá uma outra dica principalmente para quem é segundo fotógrafo. Quando você for num casamento de uma outra pessoa, de um outro fotógrafo, faça com que esse casamento seja seu. Não que você vai passar a perna no cara e assinar as fotos, mas é fotografar como se ele fosse seu. Eu tenho a grande felicidade, assim, que quase todas as noivas que eu fotografo para outras pessoas, ou elas me adicionam no Facebook, ou quando elas encontram aquele fotógrafo em um outro evento, um outro casamento, elas perguntam, e por que o Rafael não veio hoje? Por que ele não está aqui? Isso para mim é uma satisfação muito grande, porque não era um casamento meu, e eu vejo muitos segundos fotógrafos nem se aproximam do casal, nem se aproximam dos fornecedores do casamento, assim, não conversam. E isso é um problema, porque se você está começando a carreira, você precisa ter experiência de relacionamento com o casal, e você precisa conhecer os fornecedores daquele evento, porque se um dia você seguir carreira solo, são eles que vão te indicar. E se você não tiver um bom relacionamento com eles, pode esquecer. Então, para mim, o momento é mais importante, com certeza. E principalmente se eu puder... E mais do que o momento, falando fotograficamente, mais importante do que ter uma foto bonita de um momento bonito é você ter um momento bonito e um bom relacionamento com o seu cliente. Porque se você tiver esses dois, a foto que for mais ou menos, eles vão amar. Eles vão amar. Agora, você tem uma foto foda, de um momento foda, e